Imagine isso. Você está caminhando pelas ruas da Roma antiga no ano 67 de Sete, desde Cristo, e testemunha algo que faz seu sangue gelar. O próprio imperador, Nero, passeia pelo fórum com o que parece ser sua nova esposa, uma jovem deslumbrante coberta de sedas e joias. Mas sussurros os acompanham, porque todos conhecem a terrível verdade. Aquela mulher ao lado do homem mais poderoso do mundo já foi um garoto chamado Esporus, e o que Nero fez com ele representa um dos atos mais perturbadores de abuso psicológico e físico da história registrada. Antes de mergulhar nessas histórias esquecidas de sobrevivência e sofrimento, se você gosta de aprender sobre as verdades ocultas da história, considere clicar no like e se inscrever para ver mais conteúdos como este. E, por favor, comente abaixo dizendo de onde você está ouvindo. Acho incrível estarmos explorando essas histórias antigas juntos, de diferentes partes do mundo, conectados através do tempo e do espaço por nossa curiosidade compartilhada sobre o passado. O que você está prestes a ouvir não é apenas mais um conto do excesso romano. É a história de como o poder absoluto pode transformar amor em obsessão, luto em loucura e um ser humano em uma boneca viva criada para servir à fantasia deturpada de um homem. O nome Esporus pode não lhe ser familiar, mas sua história vai assombrá-lo muito depois que você terminar de ouvir. Vamos começar pelo homem que se tornaria o arquiteto dessa tragédia. Nero não nasceu mal. Na verdade, seu início de reinado mostrou uma promessa notável. Quando ascendeu ao trono com apenas 16 anos, muitos romanos acreditaram estar presenciando o amanhecer de uma era dourada. Ele reduziu impostos, financiou entretenimentos públicos e até se apresentou em produções teatrais que encantavam o povo comum. Mas o poder absoluto tem uma maneira de corromper até as almas mais promissoras. E por volta de 65 d.C., algo se quebrou fundamentalmente na mente do imperador. Talvez fosse a paranoia constante que vem com o fato de saber que todos ao seu redor querem sua posição. Talvez fosse o isolamento de ser a única pessoa em um império de 60 milhões, que jamais poderia ser contradita, jamais desafiada, jamais ouvir que estava errada. Ou talvez tenha sido o que aconteceu com a única pessoa que ele afirmava amar mais do que a própria vida. O nome dela era Poppaea Sabina, e ela era tudo o que Nero achava que queria em uma mulher. Linda além da descrição inteligente, o suficiente para combinar com a sua própria visão grandiosa de si mesmo, e ambiciosa o bastante para compartilhar seus sonhos de glória eterna. Mas Poppaea não era apenas um rosto bonito na corte imperial. Ela possuía o tipo de faro político aguçado que a tornava uma aliada formidável, ou uma inimiga perigosa. Quando Nero pôs os olhos em Poppaea pela primeira vez, ele já era casado com Otávia, filha do imperador anterior. Tinha sido um casamento político frio e sem amor. Poppaea representava tudo o que Otávia não era. Onde Otávia era quieta e reservada, Poppaea era vivaz e dominante. Onde Otávia buscava evitar atenção, Poppaea deleitava-se em ser o centro dos olhares. O caso entre Nero e Poppaea começou como um escândalo romano típico, mas o que começou como adultério rapidamente evoluiu para algo muito mais perigoso: obsessão genuína. Nero não se sentia apenas atraído pela beleza de Poppaea, ele era consumido por ela de uma forma que aterrorizava até seus conselheiros mais próximos. Historiadores antigos descrevem o comportamento de Nero nesse período como cada vez mais errático e possessivo. Ele explodia em acessos de fúria homicida se outros homens ousassem olhar Poppaea por tempo demais em eventos públicos. Passou a posicionar guardas ao redor dela o tempo todo, ostensivamente para protegê-la, mas na verdade para vigiar cada interação. Cumulou-a de presentes que quase faliram o tesouro imperial: joias da Índia, sedas da China, perfumes da Arábia. Mas, talvez mais revelador, começou a remodelar a própria realidade para acomodar sua obsessão. Primeiro, divorciou-se de Otávia, uma atitude chocante que alienou muitos apoiadores. Depois anunciou sua intenção de se casar com Poppaea em uma cerimônia imperial completa. O casamento foi um espetáculo de luxo sem precedentes,
com Nero poupando nenhuma despesa para demonstrar sua devoção. Nem mesmo o matrimônio conseguiu satisfazer a necessidade de Nero de possuir Poppaea por completo. Ele começou a isolá-la da família e dos amigos, cercando-a de pessoas que deviam seus cargos inteiramente ao seu favor. Encomendou dezenas de retratos e esculturas dela, não apenas para exibição pública, mas para seus aposentos privados, para que pudesse contemplar sua imagem mesmo quando estivessem separados. Fontes antigas contam que Nero, às vezes, passava horas simplesmente observando Poppaea em suas atividades diárias. Isso não era devoção romântica, era o comportamento de alguém que confundiu amor com posse, que via outro ser humano não como uma pessoa independente, mas como um belo objeto que existia apenas para seu prazer. Poppaea, por sua vez, parecia entender o jogo perigoso que estava jogando. Era inteligente o suficiente para reconhecer que sua beleza e a obsessão de Nero lhe davam um poder sem precedentes, mas também astuta o suficiente para perceber que esse poder vinha com riscos enormes. Passou a usar sua influência para promover os interesses de sua família, construindo uma rede de apoiadores que a protegeria caso os afetos de Nero vacilassem. Mas Poppaea tinha um defeito fatal. Ela não tinha medo de enfrentar Nero. Ao contrário de todos os outros na corte imperial, que tinham aprendido a antecipar os humores do imperador, Poppaea manteve sua independência de espírito. Discutia com ele sobre decisões de política, criticava suas incursões artísticas e até zombava de suas performances quando as achava medíocres. Os detalhes do que ocorreu naquele dia fatídico de 65 d.C. variam conforme o historiador antigo que você acredita, mas o desfecho foi o mesmo. Durante o que começou como uma discussão doméstica típica, algumas fontes dizem que foi por Nero voltar tarde das corridas de bigas, outras por causa de suas ambições teatrais. O imperador perdeu o controle de uma maneira que o assombraria para sempre. Segundo Tácito, a discussão escalou quando Poppaea ousou criticar as prioridades de Nero, sugerindo que ele se importava mais com sua imagem pública do que com suas responsabilidades de marido e pai. Ela estava grávida na época, carregando o que teria sido o segundo filho do casal. E talvez o estresse a tenha deixado menos disposta a tolerar o comportamento cada vez mais errático de Nero. O que aconteceu em seguida tem sido debatido por séculos, mas o consenso é que Nero, num acesso de fúria, chutou ou golpeou sua esposa grávida com tanta brutalidade que ela sofreu ferimentos internos fatais. Algumas fontes sugerem um único golpe no abdômen. Outras descrevem um ataque continuado que a deixou sangrando e inconsciente no piso de mármore. Imagine o momento em que Nero percebeu o que havia feito. O homem que comandava 30 legiões, que podia mandar executar qualquer um com uma palavra, que era cultuado como um deus nas províncias orientais, acabara de destruir a única coisa com a qual realmente se importava. A mulher por quem ele era obcecado estava morrendo por causa de sua própria violência incontrolada. Fontes antigas descrevem a cena que se seguiu como uma das mais patéticas da história imperial. Nero teria se lançado sobre o corpo de Poppaea, alternando entre implorar seu perdão e ordenar que ela vivesse, como se sua autoridade imperial se estendesse até sobre a própria morte. Ele convocou os melhores médicos de Roma, oferecendo fortunas para salvar sua vida e ameaçando-os com tortura se falhassem. Mas era tarde demais. Poppaea morreu em poucas horas, levando consigo o filho que poderia ter sido o herdeiro de Nero. Naquele momento, algo fundamental se quebrou na mente do imperador. O luto que se seguiu não foi apenas devastação emocional. Foi um rompimento completo com a realidade. O luto de Nero tornou-se lendário. Ele se recusou a queimar o corpo de Poppaea conforme o costume romano, mandou embalsamá-la e colocou-a em um túmulo mais elaborado do que os de imperadores anteriores. Declarou-a divina, estabeleceu um culto em sua honra e passou dias falando com o cadáver como se ela ainda pudesse ouvi-lo. A corte imperial agora tinha de navegar uma paisagem ainda mais traiçoeira. Esperava-se que os cortesãos participassem da ficção de que Poppaea estava de algum modo ainda viva, referindo-se a ela no tempo presente e deixando sua cadeira favorita vazia nos banquetes.
Qualquer um que sugerisse que o imperador deveria seguir em frente era imediatamente exilado, ou coisa pior. Foi durante esse período que Esporos entrou pela primeira vez no campo de visão de Nero. Embora o jovem não fizesse ideia de que caminhava para um pesadelo, Esporos tinha provavelmente 14 ou 15 anos, nascera escravo na casa imperial e fora alforriado ainda criança. Cresceu dentro dos muros do palácio, recebendo uma educação que o preparava para funções administrativas. Isso era, na verdade, uma posição de relativo privilégio. Libertos a serviço imperial, muitas vezes, desfrutavam de condições melhores do que cidadãos livres das classes mais baixas. Mas esse privilégio vinha com dependência total do favor imperial. Os libertos deviam tudo à generosidade de seus antigos senhores, o que criava uma vulnerabilidade absoluta. Podiam ser elevados a grande influência, mas também descartados, punidos ou mortos conforme o capricho, sem recurso legal. O que tornou Esporos especial aos olhos de Nero não foi sua inteligência ou suas habilidades, foi seu rosto. Várias fontes antigas concordam que o jovem tinha uma semelhança impressionante com a falecida Poppaea, especialmente nos olhos e nos traços delicados do osso facial. Em um mundo em que os romanos acreditavam que a semelhança física indicava conexões espirituais mais profundas, essa similaridade teria parecido quase sobrenatural. A primeira vez que Nero viu Esporus após a morte de Poppaea, algo se encaixou na mente quebrada do imperador. Eis uma chance de desfazer o irreversível, de trazer de volta o que ele destruíra. A semelhança era tão marcante que, por um momento, Nero pode ter realmente acreditado estar vendo o espírito de Poppaea retornar em nova forma. Claro, havia um problema óbvio: Esporus era homem. Mas para alguém que se convencera de que era um deus, que passara meses conversando com um cadáver, mudar o gênero de alguém parecia um obstáculo menor. O que aconteceu em seguida representa um dos atos mais calculados de crueldade da história humana. Nero não decidiu apenas forçar Esporus a se vestir como mulher. Decidiu tornar a transformação permanente. O imperador convocou os melhores médicos de Roma e ordenou que realizassem uma cirurgia no jovem apenas para fazê-lo parecer mais feminino. Isso não foi apenas mutilação, foi a destruição sistemática da identidade de Esporus como ser humano. O procedimento era perigoso, doloroso e irreversível, frequentemente resultando em morte por infecção ou hemorragia. Mas mesmo que Esporus sobrevivesse, seria para sempre transformado, física, emocional e socialmente. Nunca teria filhos, jamais experimentaria relacionamentos normais e sequer seria considerado plenamente masculino pela sociedade romana. A cirurgia ocorreu no Palácio Imperial, em aposentos preparados especificamente para esse fim. Os procedimentos cirúrgicos antigos eram primitivos, baseados em instrumentos básicos e anestésicos rudimentares. O processo teria sido excruciante, durando horas, com risco significativo de morte. Esporus teria sido imobilizado por guardas enquanto os médicos se aproximavam com seus instrumentos, sabendo que seus gritos cairiam em ouvidos surdos. Quando Esporus se recuperou, um processo que levou semanas ou meses, Nero anunciou algo que chocou até aristocratas romanos calejados. Ele iria se casar com o jovem em uma cerimônia imperial completa. Os preparativos levaram meses e consumiram enormes recursos. Esporus recebeu um novo nome, Sabina, em homenagem à imperatriz morta, e foi transferido para aposentos especiais, onde seria preparado para seu novo papel. Costureiras imperiais criaram um guarda-roupa inteiro, desenhando vestidos que favorecessem sua nova conformação física e ocultassem características masculinas remanescentes. Joalheiros mestres confeccionaram adornos especificamente para ele, muitos incorporando gemas que haviam pertencido à própria Poppaea. Não eram apenas acessórios, eram ligações tangíveis à mulher morta, lembretes físicos da pessoa que Esporus estava sendo forçado a substituir. Maquiadores ensinaram-lhe técnicas cosméticas para feminizar seus traços, como usar kohl para aumentar os olhos, aplicar rouge para dar rubor às faces e usar pós para suavizar os ângulos do rosto. Essas lições não eram apenas sobre aparência,
Eram exercícios de apagamento sistemático de sua identidade original. Cabeleireiros o instruíram em técnicas elaboradas de penteado, na moda entre mulheres romanas aristocráticas. Seus cabelos eram cortados, cacheados e arranjados em padrões complexos, frequentemente com enfeites caros. O processo podia tomar horas diárias, exigindo vários servos e ferramentas de metal aquecidas. Mas talvez o mais psicologicamente danoso tenham sido as lições de comportamento e porte femininos. Esporos recebeu tutores que lhe ensinaram a andar, sentar e gesticular de formas adequadas a uma dama. Aprendeu a posição das mãos, o modo de colocar os pés, como arranjar as vestes ao sentar e como mover-se transmitindo graça, não força masculina. Preparadores de voz trabalharam para modificar seus padrões de fala, ensinando-o a falar em tons mais altos e adotar maneirismos linguísticos associados ao discurso feminino. Isso foi talvez o aspecto mais desafiador, já que padrões vocais são profundamente enraizados e difíceis de mudar conscientemente. Consegue imaginar a tortura psicológica dessa transformação? Todos os dias, Esporos era forçado a olhar no espelho e ver refletido um estranho com seu rosto. Cada lição de comportamento feminino lembrava-o de que sua identidade estava sendo sistematicamente apagada. Cada joia que um dia adornara uma mulher morta era, agora, um grilhão que o prendia a um papel que jamais escolhera. O casamento foi marcado para a primavera de 66 d.C., em época que coincidia com festivais religiosos, adicionando peso cerimonial. Nero não poupou despesas, tratando o evento como um casamento imperial legítimo, digno do maior imperador da história de Roma. A cerimônia ocorreu no maior salão do palácio, decorado com flores importadas e iluminado por milhares de lâmpadas a óleo. Músicos tocaram canções nupciais tradicionais, enquanto servos ofereciam os melhores vinhos e iguarias. Para observadores externos que não conheciam a história completa, poderia parecer um casamento imperial normal. Mas os que sabiam, entendiam estar testemunhando algo sem precedentes e perturbador. O homem mais poderoso do mundo, casando publicamente um adolescente modificado cirurgicamente e vestido como sua esposa morta. A cerimônia incluiu todos os rituais romanos tradicionais: troca de votos, união das mãos, partilha do pão sagrado, assinatura de documentos legais, tornando a união oficial. Os convidados desempenharam seus papéis com habilidade, oferecendo felicitações e presentes caros, mantendo a alegria apropriada. Mas a atmosfera deve ter estado carregada de horror mal disfarçado, fascinação e a energia nervosa de quem participa de algo fundamentalmente errado. Após o casamento, Nero tratou Esporos exatamente como trataria uma imperatriz legítima. O jovem recebeu sua própria criadagem, aposentos dentro do complexo palaciano e renda do tesouro imperial. Tinha sua liteira para viajar, cavalos para montar e um séquito de apoiadores. Mas todo esse luxo aparente veio com um preço terrível: o apagamento completo de sua identidade original e a performance constante de um papel psicologicamente devastador. Esperava-se que Esporos acompanhasse Nero em funções públicas, sentasse ao seu lado em jantares de estado e representasse a esposa devota em todas as interações. Não se tratava apenas de aparência. Nero parecia realmente acreditar que havia ressuscitado Poppaea. Chamava Esporos pelo nome da falecida, relembrava memórias compartilhadas que nunca haviam acontecido e esperava respostas que mantivessem a elaborada ficção. Para Esporos, cada dia tornou-se uma performance de altíssimo risco em que o menor erro poderia significar a morte. Ele precisava lembrar não só como parecer e agir como mulher, mas como responder como se fosse a própria Poppaea. Quando Nero mencionava eventos do casamento anterior, Esporos tinha de reagir como se os recordasse pessoalmente. Fontes antigas descrevem Esporos tornando-se cada vez mais hábil nessa dissimulação, desenvolvendo uma capacidade quase sobrenatural de antecipar os humores de Nero e responder adequadamente. Mas também observam que ele se tornava mais retraído e melancólico com o passar do tempo, embora continuasse desempenhando seu papel à perfeição em público.
O desgaste psicológico é quase impossível de imaginar. Todas as manhãs, Esporos acordava em quartos decorados para lembrá-lo de uma mulher morta que ele jamais conheceu. Cada reflexão no espelho já não se parecia com sua aparência original. Cada conversa exigia fingir ser outra pessoa, ter memórias e experiências que não eram suas. Por mais de 2 anos, Esporos viveu essa existência bizarra. Mas seu suplício atingiu novos patamares quando Nero decidiu excursionar pela Grécia. O imperador se julgava um artista e estava ansioso para competir em festivais gregos, onde acreditava que seu talento seria devidamente apreciado. Naturalmente, Esporos o acompanhou, exibido a dignitários estrangeiros como a imperatriz de Roma. Imagine os aristocratas gregos tentando compreender o fato de seu conquistador viajar com um adolescente vestido de mulher e exigindo que todos tratassem essa ficção óbvia como realidade. Porém, em 68 d.C., os excessos de Nero finalmente ultrapassaram o limite para o establishment romano. Eclodiram rebeliões por todo o império, lideradas por governadores cansados do comportamento errático do imperador e de sua negligência com o governo. A Guarda Pretoriana declarou oposição à continuação do reinado de Nero, e o Senado o condenou como inimigo do Estado. Quando Nero finalmente fugiu de Roma com um pequeno grupo de apoiadores, Esporos estava entre eles. Mesmo diante da morte, o imperador não conseguia deixar para trás seu lembrete vivo de Popaeia. Refugiaram-se numa vila fora de Roma, à espera de resgate ou captura, enquanto Nero alternava entre planos grandiosos de fuga e preparativos teatrais para o suicídio. Quando chegou a notícia de que os inimigos se aproximavam, Nero escolheu a morte em vez da captura. Mas seu suicídio deixou Esporos incrivelmente vulnerável. Como um dos símbolos mais visíveis do reinado de Nero, ele era tanto um prêmio valioso quanto uma perigosa responsabilidade para quem quer que assumisse o poder a seguir. O que se seguiu foi talvez ainda mais trágico. Esporos tornou-se um peão político passado de um homem poderoso a outro como propriedade valiosa. Primeiro reivindicado por Ninfídio Sabino, depois por Otão e então por Vitélio, cada qual tratando-o de modo semelhante a Nero, mantendo-o vestido como mulher e chamando-o pelo nome de Popaeia. Foi sob Vitélio que o pesadelo de Esporos atingiu seu desfecho mais cruel. O novo imperador decidiu usá-lo para entretenimento público no Coliseu, especificamente numa reencenação de cenas mitológicas envolvendo violência e humilhação. Para Esporos, isso representava a degradação máxima, ser sexualmente humilhado diante de milhares, para a diversão deles. Em vez de se submeter a essa humilhação final, Esporos fez a única escolha que havia sido verdadeiramente sua em anos. Tirou a própria vida, provavelmente por envenenamento, em algum momento de 69 d.C. Tinha, ao que tudo indica, no máximo 20 anos. Na morte, Esporos finalmente escapou do grotesco teatro que consumira sua vida. Sua história tornou-se um alerta sobre os perigos do poder absoluto e o custo humano do excesso imperial. Mas os historiadores antigos pareceram menos interessados em Esporos como pessoa do que como símbolo da decadência imperial. O que torna sua história tão inquietante não é apenas o abuso que ele sofreu, mas como foi sistematicamente privado de identidade e de agência. A partir do momento em que Nero decidiu que ele se parecia com Popaeia, Esporos deixou de existir como indivíduo e tornou-se uma tela para as fantasias distorcidas do imperador. O fato de Esporos ter escolhido a morte, em vez de mais humilhação, sugere que, em algum lugar, sob as camadas de feminilidade forçada e condicionamento imperial, uma fagulha de seu eu original sobreviveu. Seu suicídio foi ao mesmo tempo tragédia e ato final de desafio, uma recusa a ser degradado ainda mais, mesmo ao custo da própria vida. Talvez o mais trágico seja que sabemos quase nada sobre quem Esporos era antes da transformação. Quais eram suas esperanças e sonhos? O que ele queria fazer da vida? Tudo isso foi apagado quando se tornou a boneca viva de Nero, substituído por uma performance tão completa que sua identidade original desapareceu por inteiro.
O menino forçado a virar imperatriz que suportou anos de abuso psicológico e físico, que finalmente escolheu a morte em vez de mais degradação. Sua história merece ser lembrada não apenas como uma curiosidade da Roma antiga, mas como um testemunho tanto da crueldade humana quanto da resiliência humana. Ao escolher a própria morte, Sporus retomou a única coisa que lhe foi negada durante toda a vida adulta: o poder de decidir seu destino. Sua história nos lembra que, por trás de cada narrativa histórica de grandeza imperial, existem histórias humanas individuais de sofrimento e sobrevivência que merecem nossa atenção e compaixão, mesmo através do imenso vão de 2000 anos.